Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Histórias Raízes do Sertão. Seja bem-vindo a esse canal aonde nós aqui do canal valorizamos histórias que realmente vale a pena ser contada. E hoje eu quero contar uma história muito especial, o menino chamado Miguel. Pois é, essa história, pessoal, é linda demais, tá? Uma história sobre fé, coragem e amor a Deus. Por isso que eu falo, quando você tem fé, quando você tem confiança, não importa o momento que você está atravessando na sua vida. O importante é você continuar caminhando, é continuar acreditando que Deus vai mudar a sua história. Deus vai realizar grandes obras na sua vida. Pois é, Miguel Oliveira nasceu em Carapicuíba, São Paulo. Desde muito novo, ele parecia ter um brilho diferente nos olhos. Seus pais sempre disseram que ele era um menino especial. Bem novinho, aos 3 anos, segundo relatos, Miguel passou por um milagre. Ele foi curado de surdez e mudez durante um culto, um momento que sua família até hoje chama de o início da promessa de Deus. Desde então, Miguel passou, pessoal, a se interessar profundamente pelas coisas de Deus. Sim, Miguel passou a se interessar profundamente pelas coisas de Deus. Enquanto outras crianças brincavam de bola ou videogame, Miguel imitava pregadores, pessoal, lia a Bíblia e orava por horas. Pois é, olha, no capítulo 2, avivamento precoce. Aos 9 anos, Miguel, esse menino abençoado por Deus, já pregava nos cultos da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, onde a sua família congregava ali, sabe? Ele se destacava, esse menino se destacava por sua enlouquecida emoção e pela maneira como falava com autoridade sobre as passagens bíblicas complexas. Muitos adultos choravam em suas ministrações. Pois é, a comunidade, pessoal, passou a chamá-lo de Pastor Mirim. Pois é, e não para por aí. Foi nessa fase que surgiram os primeiros vídeos nas redes sociais. Em pouco tempo, esse menino viralizou. Era um menino franzino, de apenas 10 anos de idade, pregando com paixão e citando versículos de cor. A fama chegou rápido, com convites para pregar em outras igrejas, viagem para fora do estado e até para o exterior, pessoal. No capítulo 3, entre a fé e a exposição, Miguel, ele passou a viver uma rotina intensa, cultos, orações, lives, entrevistas, orações com fila de fiéis, gravações e aparições públicas. Milhares ali de seguidores começaram a acreditar em seus dons, inclusive no que ele chamava de cura divina. Muitos diziam que foram libertos de vícios e doenças após suas orações. Amém. Mas com a fama vieram também as críticas, pessoal. Líderes religiosos renomados começaram a questionar a validade espiritual de um menino tão jovem exercer um ministério tão ativo e muita exposição. Outros diziam que era exploração infantil. No capítulo 4, a perseguição começa. Em abril de 2025, tudo mudou na vida desse menino, após vídeos polêmicos viralizarem, em que ele dizia curar doenças como câncer, HIV, em troca de ofertas e orações. O conselho tutelar de sua cidade interveio. Miguel foi proibido de pregar, ministrar e utilizar redes sociais para evangelizar. As manchetes estouraram.
pastor mirim é proibido de pregar. Conselho age contra o jovem que cobra 10 mil por oração. Pois é, segundo as informações, Miguel cobrava 10 mil por oração. A perseguição foi intensa, pessoal. O Miguel aí passou por momentos muito difíceis, recebeu ameaças e a sua família passou a ser vigiada. Muitos se afastaram, pessoas que antes o aplaudiam, agora o acusavam de manipulação. Que coisa! Capítulo 5, pessoal. Silenciado, mas não derrotado. Esse menino, Miguel não entendeu no início, chorou, entrou em crise. Por que estão fazendo isso comigo? Se tudo o que faço é falar do amor de Deus, perguntava a mãe. A resposta da família foi firme. Continue orando, filho. Deus sabe de todas as coisas. Durante os meses de afastamento, Miguel voltou a frequentar aulas presenciais, buscou se fortalecer espiritualmente e passou a estudar ainda mais a Bíblia e a vida dos profetas perseguidos, como Jeremias, Elias e João Batista. No capítulo 6, a voz calada, coração em chamas. Mesmo proibido de se manifestar publicamente, o menino Miguel continuava orando em casa, ministrando para o próprio familiar, sim, para os amigos próximos e escrevendo suas reflexões em cadernos. O próprio Miguel dizia: se não posso falar, vou escrever. Se não posso escrever, vou orar. O que não posso é deixar de servir a Deus. Pois é, pessoal, foram as palavras firmes do garoto de fé e de muita oração. Ele começou a entender a diferença entre popularidade e chamado. Deus me chamou, não foi o Instagram, disse em uma carta escrita para si mesmo no dia do seu aniversário de 15 anos. No capítulo 7, Ecos da Resistência, muitos líderes religiosos vieram a público dividir opiniões. Alguns, como Marco Feliciano e Silas Malafaia, criticaram a forma como Miguel agia. Outros, como o influenciador Pablo Marçal, ofereceram apoio. Certo, pessoal? Miguel ganhou novos admiradores, principalmente entre jovens cristãos que viam nele uma inspiração. Começaram a surgir movimentos com a hashtag Deixem Miguel Pregar. Pois é, pessoal, é isso. No capítulo 8, uma nova esperança. Após meses em silêncio, Miguel recebeu uma boa notícia. O Conselho Tutelar permitiria seu retorno gradual às atividades religiosas, desde que não fosse exposto à exaustão ou à exploração comercial. Ao voltar ao púlpito, Miguel disse assim, foi as falas de Miguel: eu fui calado por um tempo, mas Deus nunca deixou de falar comigo. E se você está sendo perseguido por amar a Deus, saiba, o mesmo Espírito que fortaleceu Daniel na cova dos leões me fortaleceu aqui. Foram as palavras do menino. No capítulo 9, o menino que virou símbolo. Hoje, Miguel é visto como um símbolo de resistência e fé. Ele não prega todos os dias como antes, mas sempre que sobe ao altar, multidões se emocionam, pessoal. A história desse menino virou, sim, referência de que é possível, sim, viver a fé desde a infância, com responsabilidade e verdade. Ele também se dedica a projetos sociais, estudando teologia e ajudando outras crianças a encontrarem sua vocação espiritual. No capítulo 10 dessa emocionante história, a missão de Miguel, ela continua, pessoal.
Miguel diz que não quer ser famoso, quer apenas continuar espalhando o amor de Deus e concluir, né? Ele disse assim, as palavras de Miguel: me perseguiram, me proibiram, tentaram me calar, mas eu sou como Davi, né? Diante de Golias, pequeno aos olhos do mundo, mas cheio da unção de Deus. Enquanto eu viver, vou proclamar que Jesus salva, cura, liberta e ama. Foram as palavras de Miguel, pessoal. Me perseguiram, me proibiram, tentaram me calar, mas eu sou como Davi, diante de Golias, pequeno aos olhos do mundo, mas cheio da unção de Deus. Enquanto eu viver, vou proclamar que Jesus salva, cura, liberta e ama. Pois é, pessoal. No capítulo 11, a tempestade ainda não passou. Mesmo após seu retorno gradual às atividades religiosas, Miguel continuava enfrentando resistência. Alguns setores da mídia insistiam em dizer que ele era produto de marketing religioso. Em uma reportagem nacional, chegou-se a afirmar que ele estava sendo manipulado por adultos para fins financeiros. A pressão voltou com força total, mas dessa vez, pessoal, Miguel estava mais preparado. Em uma entrevista para um podcast cristão, ele declarou com maturidade incomum: eu tenho apenas 15 anos, mas minha fé é maior do que a idade. Se fosse por dinheiro, eu já teria desistido, mas isso aqui é missão, não correria. Olha, seu posicionamento firme conquistou ainda mais apoio, inclusive de pessoas não evangélicas que viam nele uma liderança jovem, autêntica, com princípios. No capítulo 2, a unção que não se apaga. Durante um grande congresso em Belo Horizonte, Miguel teve a grande oportunidade de pregar para mais de 10.000 pessoas. Era a primeira vez que ele pisava em um palco tão grande desde a perseguição. Ele pregou sobre perseverança, usando o texto de 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Pois é, pessoal, o momento foi emocionante. Ao final daquela linda pregação, Miguel chorou e ajoelhou, tá? E a multidão, claro que aplaudiu de pé. Aquela noite, pessoal, foi marcante. Foi uma noite especial. Podemos falar o recomeço de Miguel fortalecido, pessoal. No capítulo 13, influência sem vaidade. Com o tempo, o menino Miguel passou a ser mentor espiritual de outros jovens pregadores. Ele, o Miguel, não queria fama, pessoal, então optou por usar suas redes sociais apenas para postar versículos, mensagens curtas e lives de oração. Mesmo assim, Miguel continua sendo abraçado por uma legião de fãs, pessoal, tá? Criou também um projeto Chama Viva, um projeto voltado para jovens que sentem o chamado de Deus, mas não sabem como começar, tá? Miguel passou a visitar presídios juvenis, abrigos e escolas públicas para falar, sobre fé, propósito e perdão. Miguel, suas próprias palavras: eu não quero só falar para quem já crê, quero acender a chama em quem está no fundo do poço. Essa é a minha missão. Assim dizia Miguel, agora com a voz mais firme,
mas o mesmo brilho nos olhos de quando começou, pessoal. No capítulo 14 dessa história de fé, de esperança, o reconhecimento. Com a sua postura humilde e firme, Miguel passou a ser reconhecido por líderes de diversas denominações. Recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Carapicuíba como símbolo da juventude de fé. Foi indicado para participar de um fórum nacional sobre liberdade religiosa juvenil. Palmas para esse menino que merece o meu apoio, merece o seu curtir. Deixa um comentário aí especial para o Miguel. Mas o maior reconhecimento não veio de instituições, veio de pessoas comuns, como Dona Elza. Pois é, pessoal, uma senhora de 74 anos que disse: eu estava desistindo da vida. Vi um vídeo dele, foi como se Deus me abraçasse, né? Hoje eu me sinto a pessoa mais renovável, né? Sim, renovar. Ela, pois é, pessoal, disse, ela se sente renovada hoje, ela se sente virtuosa e uma mulher de fé, tá? E como o pequeno João também, de 8 anos, que disse ao ver Miguel pela primeira vez: quero ser igual a ele, falar de Jesus sem medo. Pois é, no capítulo 15, o menino que virou fogo vivo. Hoje, Miguel segue sim sua jornada de cabeça erguida. Parabéns, Miguel. Não mais como apenas um pastor mirim, mas como um fogo vivo de esperança para a sua geração. Ele continua dizendo, em tom alto, com fé: mesmo que o mundo te rejeite, Deus nunca vai desistir de você. Não pare de crer, não pare de amar, não pare de falar do céu. Miguel, pessoal, não busca templos lotados, mas corações tocados. Ele aprendeu cedo que os gigantes aparecem antes das grandes vitórias. E mesmo jovem, ele, o Miguel, entendeu que a cruz vem antes da glória. Se alguém perguntar quem é Miguel Oliveira, a resposta pode ser simples: é aquele menino que escolheram, certo, calar, mas que o céu levantou. Pois é, pessoal, parabéns a esse menino e parabéns a essa história. Miguel, continue firme na sua trajetória de bênção, de unção de graça, de milagre. A fé está dentro de nós, do nosso querer. Todo mundo tem essa capacidade. Por favor, curta esse vídeo, segue o nosso canal para mais conteúdo exclusivo e até o próximo vídeo. Parabéns a esse menino, mesmo perseguido, hoje está aí de corpo e alma, coração e com uma fé gigantesca dentro da sua alma. A fé que cura. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Histórias da roça é o que a vida ensinou. O fim do dia